Pronto, gravando. Bom dia, gente, tudo bem? Como eu falei para vocês, né, nós vamos começar hoje com a correção do segundo exercício de diluição seriada, tá? Para a gente encerrar este assunto. Esse segundo exercício, ele fala sobre artrite reumatoide, né? Então, hoje na nossa aula teórica, a gente vai falar sobre artrite reumatoide também, complementando esse assunto. Mas aqui ele já fala, né, que a artrite reumatoide é uma doença destrutiva que envolve principalmente as articulações das extremidades, particularmente os dedos, tá? Então, a artrite reumatoide ela é uma doença autoimune em que ocorre a destruição, processo inflamatório ali no líquido sinovial, né, a famosa sinovite, e podendo acontecer até deformações nos dedos, que eu vou mostrar até fotinhas para vocês agora, tá? Ela é uma doença progressiva, então ela começa ali nos dedos, nas articulações ali dos dedos, mas como ela é progressiva, ela começa a afetar também as grandes articulações, né? Como a articulação do joelho, do cotovelo, do tornozelo, né? E aí, como ela vai progredindo, né? Ela acaba provocando uma destruição da cartilagem das articulações, comprometendo até o movimento desses membros, né? E inflamação ali no líquido sinovial, tendo uma resposta imunológica inflamatória ali no local, né? Aí ele fala o seguinte, que para a realização do teste fator reumatoide, o fator reumatoide é um dos exames utilizados no diagnóstico, para fazer o diagnóstico, né, de pacientes com artrite reumatoide. E ele é um exame utilizado não somente no diagnóstico, ele é um exame utilizado também no acompanhamento, no monitoramento dos pacientes com artrite reumatoide, tá? Então, ele é um exame muito utilizado na rotina laboratorial e ele é um método de aglutinação indireto, né? Como a gente viu na aula anterior. Por que ele é um método de aglutinação indireto? Ele é um método de aglutinação indireto porque a gente utiliza uma partícula de látex, né? Que é uma partícula inerte. Então, o que a gente faz para realizar o teste? O farmacêutico, ele adiciona 30 microlitros da amostra do paciente a ser testada, da incógnita, né, do que eu não sei o que o paciente tem, do que eu quero saber. E aí, ele faz também essa amostra já diluída, 1:30, e coloca 30 microlitros da partícula de látex. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês o meu quadro branco, né? Antes de compartilhar o quadro branco, só para finalizar aqui, o farmacêutico liberou, aí ele vai colocar a amostra com látex, lembrando que a amostra a ser testada já começa diluída 1:30, né? Aí ele vai agitar movimentos circulares e vai observar a presença ou não de aglutinação, que é aquela floculação que a gente viu na aula anterior e que vocês viram também lá na plataforma digital, né? E aí o farmacêutico liberou o seguinte laudo para o paciente: fator reumatoide reagente, título 1:240. Então, vamos lá para o meu quadro branco, né? Então, aqui é um teste, né? Em que deu fator reumatoide reagente, título 1:240, é isso, né? Tá. E aí, ele fala, né, que para realizar o teste, ele vai pegar uma lâmina e nessa lâmina ele vai colocar 30 microlitros da amostra mais 30 microlitros do látex, que é o látex que é o reagente para detectar o fator reumatoide, né? O látex é específico para o fator reumatoide.
Outra coisa que ele aborda lá, né, é que ele inicia com a amostra já diluída, né? Então, no início, ele já dilui a amostra 1:30. E lá no exercício, ele fala o seguinte, deixa eu até voltar aqui o exercício para vocês. Aí lá no exercício, né, ele fala o seguinte, que para chegar a este resultado, o farmacêutico inicialmente diluiu a amostra do paciente 1:30, né? Para isso, ele pipetou em um tubo de ensaio 10 microlitros da amostra do paciente e 390 microlitros do diluente. Aí aqui, gente, nesse exercício eu faço duas perguntas para vocês. A primeira, eu pergunto para vocês se essa diluição que o farmacêutico fez, se ela está correta ou não. Qual diluição que o farmacêutico fez? 10 microlitros da amostra com 390 do diluente. Ele precisava fazer uma diluição 1:30. Ou seja, qual que é a primeira pergunta? Para chegar à diluição 1:30, isso aqui que ele fez está correto? Vamos responder essa pergunta. Não, eu creio que não. Tem que ser 10 por 290. Que linda! É a Deusivânia que respondeu isso? Foi. Muito bem, Deusivânia, era isso que eu queria. É testando, gente, é aprendendo que a gente... testando ali, né? Aprendendo que vocês vão aprender, errando, acertando, pelejando. Deusivânia, vou até anotar seu nome aqui. Vou até pegar minha lista de frequência, porque você já ganhou ponto comigo. Espera aí só um instante. Começamos muito bem com a nossa fofa Deusivânia. Tá aqui o nome dela, data de hoje, 3 de abril. Vamos lá, Deusivânia e todos os coleguinhas da turma, né? Então, ele precisava fazer uma diluição 1:30, né? Por que que essa diluição está errada, né? Ele colocou ali 10 da amostra e 390, né? É isso, né? 10 da amostra, 390 do diluente. Para fazer diluição 1:30. Diluição 1:30 é uma fração, né? Assim como a gente falou na semana passada. O numerador é o soluto, o denominador é o soluto mais o diluente, né? E isso vai ser igual a quê, né? Vamos lá. O soluto, quanto que é o soluto, gente? 10. O soluto é o numerador e o soluto vai diluente é o denominador. Antes da gente falar que o soluto é 10, foi o que ele testou, né? Mas de acordo com a diluição 1:30, o soluto é uma parte e o diluente são quantas partes? Outra parte. Qual que é o valor do diluente? 29. 29, né? 29. Exatamente. Então, aqui, ó, nessa diluição aqui, porque aqui, ó, o soluto mais o diluente tem que dar 30. Então, o que nós temos aqui? O soluto é uma parte de soluto para 29 partes do diluente, né? Uma parte do soluto. O soluto é a amostra do meu paciente. O diluente vai ser a água, por exemplo. Então, aí no caso desse exercício farmacêutico, ele colocou 10 microlitros do soluto. Se ele colocou 10 microlitros, é aquilo que a gente falou na semana passada. Se aqui ele multiplicou por 10, aqui ele tem que multiplicar por 10 também, né? Então, seria quanto? Se ele colocou 10 do soluto, quanto que seria do diluente? 290. 90 microlitros do diluente. Então, por que que o exercício está errado? A diluição que ele fez está errado porque ele colocou 390. Como ele colocou 390, na verdade, ele não fez uma diluição
1 para 30. Ele fez uma diluição 1 para 40. O que ele fez lá no exercício? Lá no exercício, ele fez o seguinte. Vou dividir aqui, né? Então, lá no exercício, ele pegou a fração, né? Aí ele colocou o soluto como sendo 10 microlitros. E no diluente, ele colocou 10 microlitros, né? Para dar os 10 microlitros do soluto, mais 390 microlitros do diluente. Então, desse jeito aqui, ele fez uma diluição 1 para 40. Ele fez uma diluição, né? Que ia ficar 10. Vamos fazer direito aqui, que vai ficar bonitinho. Ai, cadê minha linha? Então, essa fração aqui é como se ficasse, né? 10 mais 390, 400, né? Então, essa diluição aqui, ela é uma diluição 1 para 40 e não 1 para 30. Por isso que o farmacêutico fez a diluição errada. Então, isso aqui, ó, isso aqui está errado, né? E esse aqui é a forma correta. Então, todo mundo entendeu aí onde o farmacêutico errou para fazer a diluição? Então, ele já começou fazendo o exercício errado, né? Mas nós, como somos pessoas que estudamos, né, farmacêuticos muito bons, a gente vai fazer de nossa diluição correta. Todo mundo entendeu isso, gente? Sim. Né? Ótimo. Então, aí vamos lá para nossa diluição seriada, né? Ele começou aqui, então no primeiro tubo, ele pegou esse valor aqui, né? Eu peguei minha linha errada. Ele pegou isso aqui e colocou nesse primeiro tubo. Então, nesse primeiro tubo, ele teve uma diluição 1 para 30, tá? E aí, ele foi e pegou a lâmina aqui, ó, e testou. Igual ele falou lá no exercício. Aí, ele foi e colocou aqui, nessa lâmina aqui, ele colocou 30 microlitros dessa amostra, desse tubo, e colocou 30 microlitros do látex, né? Quando ele misturou os dois, fez os movimentos circulares. O que vocês acham? Aglutinou ou não aglutinou? Aglutinou. 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 Aglutinou, né? Como aglutinou, ele precisa continuar fazendo a diluição seriada dele, né? Lembrando, como a gente falou na semana passada, a gente só para a nossa diluição seriada quando não aglutinar mais. Então, aí vamos lá, né? Fazer meus tubinhos aqui. Vamos lá. Aí, como que ele faz a diluição seriada? Ele homogeneiza esse primeiro tubo, né? E transfere daqui para cá e acrescenta aqui mais diluente. Vamos lá. Quem fez o exercício, que volume que transferiu daqui para cá? 1 para 60. 1 para 60. Tá, a diluição que 60 microlitros. A diluição que ficou 1 para 60, mas que volume que transferiu desse tubo para esse tubo? Alguém falou 60 microlitros. Alguém falou algum outro? Alguém colocou algum outro valor? Além de 60 microlitros, alguém colocou algum outro valor? Eu trabalhei com 30. Quem trabalhou com 30? Valdir. O Valdir trabalhou com 30. Alguém trabalhou com algum outro valor? Os dois estão corretos, tá, gente? Tanto quem trabalhou com 30 quanto quem trabalhou com 60, tá? Por que os dois estão certos? Porque a única coisa que eu preciso me preocupar é de ter volume para fazer o meu exame, né? Vamos pegar o caso do Valdir. O Valdir transferiu 30. E então, se ele transferiu 30, ele vai colocar que tanto do diluente, Valdir? 30 também. 30 também, porque a partir do segundo tubo, a diluição é 1 para 2, né? Então, o Valdir colocou 30 da amostra e colocou 30 do diluente. Então, com isso, nesse tubo aqui, o Valdir conseguiu
60 microlitros, né? 30 mais 30. Então, com 60 microlitros, ele tem volume suficiente para realizar o exame e ele tem volume suficiente para transferir para o outro tubo. Certinho, Valdir? A outra... Professor, e se eu quisesse colocar 29 de diluente e 290 de solução, pode também? Não. Igual ele testou? Não. Aí ficaria demais, né? Não pode. Porque se eu coloco 29 do diluente e 290 de quê? 29 da amostra e 290 do diluente. Se eu pego 29 da amostra e 290 do diluente, eu não faço uma diluição para 2. Aqui nesse tubo aqui, ó, eu faço uma diluição 1 para 2. Então, se o denominador é 2, é uma parte do soluto para uma parte do diluente. Ou seja, o mesmo volume que eu ponho do soluto, eu tenho que pôr do diluente, tá? Exatamente o mesmo. Então, por exemplo, se eu quiser colocar 100 microlitros do primeiro tubo e 100 microlitros do diluente, eu posso? Posso. Se eu quiser colocar 50, 50, eu posso? Posso. Se eu quiser colocar 30, 30, eu posso? Posso. Se eu quiser colocar 60, 60, eu posso? Posso. Tá? Porque a diluição agora é 1 para 2, tá? Então, eu coloco aqui, vamos pegar o caso do Valdir, ou eu acho que a outra colega que falou 60, tanto faz, tá? Então, o caso do Valdir que ele colocou 30, e colocou 30 do diluente, né? Então, aqui ele fez uma diluição 1 para 2. Então, qual seria a diluição final desse tubo? Ele pegou 1 para 30 e diluiu 1 para 2. Aí fica 1 para 30 vezes 1 para 2, que vai dar quanto? 1 para 60. 1 para 60. Para 60. Muito bem, né? Aí eu vou e testo de novo. Aí eu vou pegar a minha lâmina e coloco nessa lâmina aqui, ó, 30 microlitros dessa amostra e 30 microlitros do látex, né? Aglutinou ou não aglutinou? Aglutinou. Aglutinou. Então, eu não posso parar. Então, eu continuo meu exame. Aí, eu pego daqui, transfiro para cá e ponho o diluente. Aí, a partir do segundo tubo, gente, a diluição vai ser sempre do mesmo jeito, né? Então, a gente continua aqui, né, Valdir? Com 30 microlitros da amostra e acrescentando 30 microlitros do diluente. Aí, qual que vai ser a minha diluição desse tubo? 1 1 para 120. Para 120. E aí, eu vou e testo de novo. Aglutinou ou não aglutinou? Aglutinou. 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 Então, eu preciso continuar, né? Aí, eu transfiro daqui para cá e coloco o diluente do mesmo jeito. 30 mais 30. Qual que é a diluição nesse tubo? 1 1 para para 240. 240. Aí eu vou, testo de novo. Põe essa amostra junto com o meu lápis. Lembrando, gente, que eu sempre preciso homogeneizar, tá? Sempre. Então, aí eu homogeneizei o meu tubinho, né? Misturei ele, homogeneizei. Fiz mais um teste aqui na minha lâmina. Tá? E aí, aglutinou ou não aglutinou? Aglutinou. 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 Se aglutinou, eu posso parar? Não, não posso parar. Não. Aí eu venho para mais um tubo, né? Do mesmo jeito que a gente estava fazendo. Eu coloco 30 microlitros da amostra e coloco aqui o diluente, né? Serão 30 microlitros. Aí eu homogenizo. Qual que é a diluição aqui desse meu tubo? 1 para 480. 1 para 480. Aí eu testo. Pego a minha lâmina aqui, misturo, homogenizo aqui o meu tubo, né? Misturo aqui o meu tubo, homogenizo e realizo, né, o meu exame, né? Pipeto 30 microlitros desse tubo e mais 30 microlitros do látex, né? E aí, aglutinou ou não aglutinou? Não Não aglutinou. aglutinou. Não aglutinou. Pronto. Então, aí, se não aglutinou nesse tubo, significa que não tem mais anticorpos, né? Então, o último tubo que tem anticorpo é esse tubo aqui, o tubo 4, né? Então, o título é sempre o último tubo que aglutinou. Entendeu?
Então, o título vai ser 1 para 240. Então, foi assim que o farmacêutico chegou à conclusão de que o paciente tem fator reumatoide reagente, porque estava aglutinando, e aglutinou até o título 1 para 240. Entendeu, gente? Rosana, Sim. no passado eu tinha entendido certinho. O que complicou foi esse valor aí. Esse valor, 290, então, independente do valor que tiver aí, esse é um valor menor, então. Você não tem que ter a diluição. A partir do segundo tubo, eu preciso obedecer a diluição 1 para 2. A diluição 1 para 2 é igual a uma parte do soluto para uma parte do diluente. Então, por exemplo, se você colocasse 290 do soluto, você teria que colocar 290 do diluente, entendeu? Entendi. Se você faz uma diluição, qual que é a diluição que você queria fazer? 29 mais 290? É, Aí, vamos lá, vamos fazer a diluição 29 para 290 para você ver quanto que daria. Daria um valor nada a ver. Quer ver? Se eu pego aqui a minha fração, ó, e ponho aqui, ó, 29 e aqui 29 mais 290. Isso aqui vai dar igual 29 dividido. Quanto que é 29 mais 290? 319. 319. 219? É, né? Isso. isso. 29 para 319, viu? Que dá uma diluição nada a ver. Entendeu? Pois é, aí no caso, então, igual tá 290 que você falou, porque aí você pegou 30, 60, 40, eu posso pegar qualquer parte, então, desse valor que tá lá em cima. Então, eu não preciso colocar, eu pego uma parte dele só para mim fazer a amostra, então, né? Sim, é igual eu falei. O Valdir colocou 30, estava certo. A outra colega colocou 60 e estava certo. Mas por que estava certo? Porque o mesmo volume da amostra eles colocaram do diluente. Então, quem colocou 60 da amostra tinha que colocar 60 do diluente, né? Quem colocou 30 da amostra tem que colocar 30 do diluente. E quem colocou 100 da amostra tem que colocar 100 do diluente. O 1 para 30, esse 10 do soluto e 290 do diluente, é para eu fazer uma diluição 1 para 30. Tá? Só que aí depois dos outros tubos eu não faço mais a diluição 1 para 30. Entendeu? Então, essa diluição aí é para definir de onde começa, de qual título que começa, então. Esse primeiro tubo aqui é porque no exercício ele fala, né? Se você volta lá no exercício lá ele é bem claro e a gente tem que obedecer a bula. Vem uma bula dentro do látex, né? Que é tipo um kit, é uma receitinha de bolo que a gente tem que seguir para fazer o exame, a técnica que a gente tem que seguir. E lá ele é muito claro que eu preciso que o farmacêutico adicione 30 microlitros da amostra do soro, já diluída 1 para 30. Então, ele fala que eu tenho que começar o meu primeiro tubo, tem que ser a diluição 1 para 30, tá? No primeiro exercício eu não pedi isso. Como no primeiro exercício eu não pedi, aí o primeiro tubo é 1 para 2. Mas quando lá o fabricante fala pra gente que a gente tem que começar 1 para 30, a gente tem que começar 1 para 30. Entendeu? Certo? Entendi. Eu vou fazer aqui várias vezes com outros valores, então. Isso, vai fazendo aí, testando, tá? Igual coisa, você assiste a videoaula de novo, mas eu acho que agora, em geral, né, eu acho que o pessoal conseguiu compreender, certo? Agora sim, não Professor, vou assistir aula de manhã e à noite, porque aí não tem erro. Tá bom. Na quinta-feira à noite, quinta-feira à noite também vai ser essa mesma aula. 6h50 da noite eu começo com essa aula lá com eles, tá? Vou encerrar essa aula, gente, porque ela já está acabando. Aí vocês já acessam o mesmo link para